F8, a primeira no coração da cidade. F8 AM. Boa noite. Fique ligado, você vai gostar. Próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Botucatu de todos os tempos, seu povo, sua história. A partir de agora, você é nosso convidado para ouvir e participar do programa que vai mergulhar na genuína história da cidade de Botucatu. Iremos trazer a público relatos de lugares, de acontecimentos marcantes, fatos pitorescos, biografia de personagens que ajudaram e continuam a ajudar na perpetuação da cultura da cidade dos Bons Ares. Faremos um verdadeiro resgate das coisas boas da nossa terra, passado e presente, contado por pessoas que não tiveram seus nomes registrados nas grandes obras literárias, mas que se orgulham de fazerem parte da história da cidade, outrora chamada Princesa da Serra. Tudo isso num bate-papo ao vivo, com os convidados e muita emoção. Botucatu de todos os tempos, seu povo, sua história. Apresentação: Nenê Bueno, Fábio Luiz Bueno e Davi Devidé. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, aqui na F8. Apoio Cultural, Rádio PRF8, Associação Geografia ao Vivo, Jornal Mais Botucatu. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Boa noite, Botucatu. E com a proteção de Deus e Nossa Senhora Aparecida, agradecemos por mais um programa nesta noite. Uma noite de muito frio, hein? E você, nosso ouvinte, querendo participar, entre em contato nos telefones 38820110 ou no 3882-1535. O Parra e o Misael vão atendê-los. E na mesa de som, nos trabalhos técnicos e sonoplastia, meu querido e estimado amigo Júlio César Baldi. O apoio cultural desse programa fica por conta da Rádio PRF8, do Jornal Mais de Botucatu e o projeto Geografia ao Vivo. E a apresentação fica por nossa conta. Eu, Nenê Bueno, meu amigo Fábio Luiz Bueno, que vai dar o seu boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Nenê. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite a todos os ouvintes do programa Botucatu de todos os tempos nessa gelada noite de Botucatu. É isso aí, Fabião, nessa noite gelada, e nós que contamos aqui com a presença do nosso amigo Davi Devidé, ele que está aqui nessa noite, né? Abrilhantando o nosso programa e com a filmadora aí, com a máquina fotográfica. Boa noite, Davi. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos nossos convidados que estão aqui presentes. Vai ser uma noite de muito brilho, porque a história de Rubião Júnior é uma história fascinante. E eu vou estar aqui aprendendo um pouquinho mais com essas figuras que estão aqui hoje para falar um pouquinho de Rubião Júnior. É isso aí, Davi. Na outra quarta-feira passada já esteve aqui o Dimas Ademir Lopes Dionísio, ele que é nascido lá em Rubião Júnior. E hoje nós estamos aqui com a presença do senhor Darcy Frederico, que veio dar um pouco mais de brilho nessa história, né, senhor Darcy? E eu queria que o senhor desse o seu boa noite, Darcy. Boa noite. Inicialmente, boa noite a todos os ouvintes da PRF8, ao Nenê Bueno, ao Fábio, meu amigo o Dimas e o moço aí do Centro Cultural, Davi. Você falou que a noite está fria, de fato está fria, mas o calor humano aqui dentro esquentou. E você pediu a bênção de Nossa Senhora, não sei, pode pôr Santo Antônio também, que ele vai nos ajudar muito hoje. Sem dúvida nenhuma, né? Precisamos da bênção e a proteção de Santo Antônio, né? Certo. Haja visto que as festas do Rubião Júnior começam nessa sexta-feira, né? Já com a parte mesmo recreativa, que começa na sexta-feira. A trezena
Já começou, acho que dia 31, dia 1º de junho. Vai até dia 12. Então, toda noite tem a missa, tem a distribuição de pãozinho. Então, já está engatilhando a festa. E o outro convidado dessa noite, aqui acompanhado do seu filho Yuri, né? Nosso amigo Ademir Lopes Dionísio, o famoso Dimas de Rubião. Boa noite, Dimas. Boa noite, Nenê. Boa noite, David. Sobrinho do Nenê aqui. Fábio, né? O Darcy que está presente, os outros amigos presentes aqui, né? E aos ouvintes da Rádio PF8, esse programa bonito que o Nenê faz aqui. Boa noite do Dimas. É isso aí, Dimas. É isso aí, seu Darcy. Nós vamos começar o programa que hoje temos muitas histórias para contar, né? Veio o seu Darcy e o Dimas já esteve aqui na semana passada contando bonitas histórias de Rubião Júnior. E todo mundo ficou interessado, haja visto o grande número de telefonemas que tivemos na quarta-feira última aí. E o Dimas falava de se eu não me engano, era Antônio Madureira, né? Que era dono de ele era proprietário, sócio proprietário de um hotel ali em Rubião Júnior, precisamente ali no pé do morro. E depois veio o seu Arcângelo Frederico, que ele é bisavô do senhor, né? E eu gostaria que o senhor já entrasse contando nessa história, porque essa história é muito bonita, a história de quando ele acendia uma vela, e como é que começou essa história, essa tradição da igreja de Rubião Júnior, seu Darcy. Essa é uma história muito bonita, é uma história de fé mesmo, e não li em livro nenhum. Essa história me foi passada pelo meu avô, pelo meu pai, pelas minhas tias. Então, eles vieram daquela região lá de Pádua, de Campo de Sampieri, quando vieram da Itália. E lá é onde está enterrado Santo Antônio, que é um santo muito venerado naquelas regiões. Então, quando eles moravam ali era uma chácara, uma fazendinha ali do lado, então ele via aquele morro lá e chamou muita atenção. E como lá tinha uma gruta, que acho que foi o Madureira que fez aquela gruta para colocar um santo, foi em 1901. E ele não se conformava de ver o santo no escuro, à noite lá. Então, ele, não é que pensou, ele começou a acender uma lamparina lá toda noite. O começo, se eu não me engano, foi com cera que tirava do mel e fazia as velas e ele mesmo acendia lá. E depois parece que foi com um óleo que tinha, com as lamparizinha que colocava em cima, ficava a noite toda acesa. Isso era uma devoção dele, que podia estar chovendo, podia estar fazendo frio. Aliás, naquele tempo parece que fazia mais frio que hoje, mas ele não deixava de subir o morro lá e conversar com o Santo Antônio, de fazer sua reza e acender a sua lamparina lá, a sua lâmpada. Isso foi uma promessa que ele fez ou era devoção dele mesmo? Segundo me falavam naquele tempo que a mulher dele ficou doente, então ele fez essa promessa aí de acender essa lâmpada sempre lá. Mas já era ideia mesmo de não deixar Santo Antônio no escuro. Quer dizer que quem fez quem colocou essa imagem, segundo o Dimas, lá foi o Antônio Madureira, né? Deve ter a placa até hoje lá, 1901. 1901. E ele veio já com o culto, né? Com a devoção. Quando ele já era devoto de Santo Antônio lá na Itália. E foi através dele que deu toda essa história da igreja de Rubião Júnior? Depois ali começou a juntar os sitiantes, os fazendeiros e começou se pensar em fazer uma igreja lá em cima. Mas foi uma época dura, que não tinha nem caminho, desde a água, tudo precisava ir de carroça. Mas foi um trabalho assim de equipe mesmo, de gente disposta mesmo. E o interessante é o tipo da igreja, né? Aquele tempo era quase uma temeridade se fazer uma igreja daquele tipo. As igrejas geralmente tinham que ter a torre na frente com a cruz
E segundo constado meu pai, parece que o Frei veio, eu não tenho certeza se foi da Itália ou de Portugal, que trouxe uma fotografia de uma igreja, que é igualzinha essa aí. Me parece que até de Portugal. Portugal, né? E então, através daquilo lá, eles foram conseguindo construir a igreja. Mas tiveram muito bom gosto. Agora a gente sabia que aquilo lá era um morro, né? Era e como é que era feito, por exemplo, a terraplenagem lá em cima? Como é que eles faziam naquela época, uma época tão difícil, que não existia praticamente, né? Era muito difícil, não é que nem hoje, que tem maquinários, retroescavadeiras, caminhões. Naquela época era tudo mais difícil, era carroça. Como é que era essa história aí? Tem um negócio que está interessante. Em 1924, o Dimas pode me corrigir, parece que tinha uma revolução, e eles soltavam dinamite lá para começar a terraplanagem. Então foi com dinamite. E o pessoal aqui de Botucatu foi correndo lá, porque era a época da Revolução, pensava que eram os inimigos que estavam atacando, então pediram até para parar. Tem essa passagem aí muito interessante. Mas foi tudo assim, nessa base aí diz que juntava 10, 15 carroças lá, tudo levando areia, pedra, tudo que fosse possível lá, tudo no lombo de burro. E não tinha nem essa estradinha que tem agora, era trilho mesmo, para poder chegar lá. Agora, o Dimas nos contava que o hotel ali que chamava Capão Bonito, né? O hotel de Capão Bonito, que foi propriedade da família Almeida Pinto, né? Que depois... mas me parece que esse Antônio Madureira, ele na época, Dino, você pode até nos falar sobre isso, relembrar até um pouco sobre isso, ali existia alguma coisa do governo que fazia, que ali tinha também a exemplo da Demetrio, que tinha uma tranca de ferro. Como é que era essa história aí? Exatamente, Nenê. O Antônio Madureira, ele era funcionário do governo. Existia ali em Rubião Júnior uma tranca de ferro, né? Um posto de controle, chamado posto de controle, por onde passavam as tropas de burros e mulas que vinham via Minas Gerais para Sorocaba, para ser vendido, né, na Feira de Sorocaba, a famosa Feira de Sorocaba, né? E foi extinto isso por volta de 1890, 92. O Hernando Donato fala bem a data que foi extinto o posto de controle lá. E após isso, então, o Madureira fica ali por Rubião Júnior e vai ser sócio proprietário do Almeida Pinto, ali no hotel do Capão Bonito. O hotel já existia. E aí vai receber os italianos imigrantes que veio à procura de fazendas de café para trabalhar na lavoura, né? Os imigrantes que estão chegando em Rubião Júnior. A grande massa de imigrantes chega em 1888. Não sei se a família dos Fredericos também é nessa 88, época. 89. 88, 89, mas a maioria de Rubião é Meneghim, Lazzarini, Dalaco, tudo nessa época. Serafim. E Bardella, tudo chega nessa época, alguns um pouquinho depois, né? Eles começam a chegar em Rubião. E a primeira parada é justamente no hotel do Capão Bonito. Param ali e a procura de fazendas onde precisava de colonos, né? Primeiro eles são colonos, Darcy me corrige aí se eu estiver errado. Exato. Depois são meeiros e depois tornam-se proprietários de pequenos sítios de café, tem a sua lavoura de 1.000, 2.000, 3.000 pés de café e assim vão fazendo também, tornando-se maiores seus sítios. Então ali paravam os italianos. Por isso que eu disse, eu acho que foi até um tino comercial do Antônio Madureira, que era o sócio proprietário ali, acha lá um lugar bonito no morro, tipo gruta, coloca uma imagem de Santo Antônio, aí veio o seu arcângelo, Frederico, e começa essa devoção a Santo Antônio, essa devoção tão bonita que dura até hoje, né? Mais de 100 anos, né? Eu digo, duas pessoas importantes na história da Igreja de Santo Antônio de Rubião. Primeiro, o Antônio Madureira, que coloca essa imagem de Santo Antônio lá. Ele que devia ser português, né, pelo nome, né? Antônio Madureira, Antônio Paz de Madureira Júnior, português. E depois
o seu Arcângelo Frederico, que vem começar essa devoção, né? Começa a subir no morro, faz o asseio daquela área da gruta, melhora a gruta, limpa toda a gruta com os filhos, começa a devoção, começa a acender lá a lamparina lá, né? Primeiro, que nem o Darcy falou, né? Feito de cera, depois com óleo de oliva, e começa lá a rezar os seus terços, né? A devoção, duas pessoas importantes. O Antônio Madureira, que coloca o santo, e o Arcanjo Frederico, que começa a devoção a Santo Antônio. E isso vai crescendo, vai tomando um rumo tão grande que já existiam lá os festejos antes da construção da igreja, as procissões subindo o morro antes até a gruta, e depois culmina o ponto culminante, que aqueles italianos, aquela população italiana em Rubião Júnior, que estão lá, filhos hoje, até hoje estão lá, ou estão aqui em Botucatu, como é o caso do Darcy, descendentes, resolvem construir uma igreja no morro, se une e começa essa construção que demorou lá, começou em 24, e foi, que eu falei aqui, até 56, foi mais de 30 anos, para deixar aquilo do jeito que está lá hoje, aquela coisa bonita toda. Agora, senhor Darcy, o senhor tem conhecimento que lá, o Dimas no outro programa até contou essa história, eu achei muito interessante e bonita. Em que os proprietários ali do morro, que era a família Almeida Pinto, né? Eles eram protestantes. E eles acreditaram nessa ideia de uma família católica poder, eles doaram, né? Doaram esse morro para que fosse construído a igreja e levasse uma imagem. O senhor sabe alguma coisa dessa história? Pelo que se contavam, para eles eram protestantes, mas era daquele, aquele tempo não se tinha essa, hoje ainda não tem rivalidade, mas não tinha tanta rivalidade. Então a pressão da italianada, a pressão não, pediram, e ele gentilmente cedeu aquela parte do Morro de Rubião, que eu tenho até escritura lá, que já mostrei pro Dimas, como é que foi doada aquela parte lá. Não tinha limite, então falava, parte daqui vai até uma árvore lá, o nome da árvore, de lá parte até não sei que lugar lá, para poder passar a escritura. O senhor contava que o senhor até esteve visitando lá em Pádua, aonde veio a estatueta, né? Onde veio a imagem do santo para Botucatu. Conta um pouquinho dessa história para nós. Essa história é bonita, senhor Darcy. Eu sempre fui devoto de Santo Antônio, que a gente cresceu lá. Até interessante que se fala tanto em rezar, aquele tempo a italianada ia casando e ia ficando lá. Então, de noite, depois da janta, tinha aquelas mesonas grandes, todo mundo ajoelhava no banco e tinha que rezar o terço aquele tempo, porque era até mais que terço, mais de um terço que rezava. Então, a gente foi crescendo sempre devoto de Santo Antônio, e graças a Deus sempre tem me ajudado. Eu tive sorte de ir no Porto, e eu tive sorte de ir lá, e tive sorte também depois de ir para Lisboa e conhecer a casa que nasceu Santo Antônio. Hoje é uma igreja, eu tenho até foto. Depois, com o meu amigo Belotto, a gente foi para a Itália visitar os parentes dele lá, ficamos 40 dias lá. E esse lugar que a gente foi era perto de Pádua, uns 20 quilômetros de Pádua. Então deu para a gente ver, porque a história de Santo Antônio, ele saía para aquelas fazendas que a turma pediam para ele pregar. Então ele subia nas árvores para poder pregar, mas disse que juntava gente, todo mundo lá. Conta a lenda lá que um frade me falou que ficavam bravos porque ia muita gente, então a lavoura estava bonitinha, quando saía estava tudo amassada a lavoura, mas disse que Santo Antônio fazia qualquer coisa lá, que no outro dia a lavoura estava. Então ele passou os últimos dias lá em Campo de São Piero, o Santo Antônio, já bem doente mesmo, e aí já estava, ele queria ir para o convento dos frades lá em Pádua. Aí puseram na carroça, mas ali logo na saída, em Arcela, ele não aguentou e morreu. Essa estrada ainda chama hoje Estrada del Santo. E lá na igreja de Santo Antônio em Pádua, é coisa impressionante, você vê a fé daquele povo. Santo Antônio está enterrado no altar mor, e por detrás assim passa todo mundo lá para
se benzer, pedir uma benção. Os guardas precisam arrastar o pessoal, porque a filha é tanto e aquela turma mais devota fica rezando ali, então tem que quase usar a força física para a fila poder andar. E lá também está a túnica que Santo Antônio usou e o aparelho da língua, está intacto lá ainda. Aparelho da língua? É, o órgão, tudo. O órgão no aparelho, o órgão da... E qual que é a relação que tem Santo Antônio com os pães? Por que essa tradição toda de Santo Antônio ligado aos pães? Diz e conta, isso soube lá na Itália, que ele foi para o convento e ele era porteló, que ele chegou lá na Itália. Então foi para um convento e batia de manhã, batia gente lá, pedia qualquer coisa, ele dava um pão. E aí começou a aumentar. E aí o superior deles falava, até isso aí não vamos conseguir alimentar toda essa população, mas diz que quanto mais ele dava pão, mais aumentava. Então, pelo que me disseram, essa é a lenda do pão. E esse ano, na igreja de Santo Antônio, lá o senhor também tem uma tradição, né? Desde se eu não me engano, era um tio do senhor, ou o avô, o pai do senhor, que levava sempre os pãezinhos para... O meu pai, o saudoso Pedro Federico. Pedro Federico foi o pai do senhor, o Dimas relatou isso. E ele tinha essa tradição de todo ano levar a... Seu pai morreu em quando? Que ano? Em 93. 93. Com quase 90 anos. E vocês da família Frederico, vocês carregam essa tradição ainda de levarem os pães lá? Todo ano. Tem uma história bonita essa dos pães. Tem uma pessoa aí, não sei, ele nem autoriza a falar o nome, mas tinha um filho dele doente há muito tempo. E ele fez uma promessa de dar o peso do filho em farinha para fazer o pão. Hoje o filho já está com 70 quilos. Já está grande já, e ele dá os 70 quilos. Outros ele arruma com mais outras pessoas aí, então dá uma média de 100 quilos de farinha. Aí uma padaria gentilmente transforma farinha em pães, sem gastando dinheirão do forno e tudo mais, mas não cobra nada e nem quer que fale o nome também. Quem é essa padaria? Essa padaria aqui de Botucatu. De Botucatu. E até hoje ainda tem essa tradição. Quer dizer que com a melhor boa vontade. Quem for domingo lá nas festividades, a que horas que será a missa lá? Começa no sábado à noite aquela missa dos namorados. E depois domingo cedo tem às 8, depois tem às 10 e à tarde na procissão também tem uma missa também. Dimas, ainda existe a tradição do pessoal porque o Santo Antônio a gente conhece como santo casamenteiro, né? E ainda existe essa tradição da juventude, dos jovens, irem até a igreja de Rubião para fazer algum tipo de promessa para casamento? Olha, Nenê, sabe como é que está a juventude hoje, né? Mas eu acredito que ainda exista. Porque a gente vê o Darcy está lá todo ano também, junto com a gente. Nas procissões a gente vê ainda, né, os jovens vestidos de Santo Antônio, né? Isso é bonito. Você vê ainda vestido com a batina de Santo Antônio, pagando promessas nas procissões. Eu tenho acompanhado as últimas procissões. Até o ano passado eu não acompanhei porque eu fiquei de fotógrafo. Fui escalado de fotógrafo da festa e filmando. Então eu fiquei no pé do morro. O Devidel esse ano acho que vai estar lá filmando. É bonito. E estou escalado esse ano de novo para fotografar a festa. O Nelson já me escalou e para filmar lá a procissão. Mas nos últimos anos eu tenho acompanhado a procissão. Essa última não acompanhei devido a estar lá no morro mesmo fazendo a filmagem. E é bonito você ver as pessoas ainda vestidas com o manto. O manto de Santo Antônio. De Santo Antônio, crianças, jovens. Coisa bonita. Agora não sei realmente se as mocinhas ainda devem se dirigir ainda a Santo Antônio pedindo casamento, né? Pedindo lá para dar certo os relacionamentos com os namorados. Eu acho que ainda existe, né? Quer dizer que quem veste um manto lá é porque está pagando uma promessa ou não? Né, Darcy? Geralmente a tradição é essa. A própria família veste a criança para pagar uma promessa com o manto de Santo Antônio.
É muito comum a gente ver isso nas procissões de Santo Antônio lá no dia 13, a hora que sobe a procissão, crianças vestidas com manto, jovens, até pessoas adultas, viu, Nenê? Eu mesmo em 73, eu e meu primo Marco Sauer, nós fomos de Santo Antônio na procissão. Carinha de Santos. Uma já prova pensou, viva aí, Darcy? né? Ainda existe, realmente existe isso aí. Mas ali, Uma tradição muito bonita. se falar em casamentos, essa juventude está mais para videogame, para internet. Mas tenho certeza que a mãe deles, a avó deles, fazem promessa para Santo Antônio. É, quase certeza. Esse é a Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história. Estamos nessa noite aqui com o seu Darcy Frederico, ele que é lá nascido no distrito de Rubião Júnior. Tataraneto, né? Do senhor Arcângelo Frederico. E o Ademir Lopes Dionísio, que defende Rubião de unhas e dentes. E nós pedimos, apenas para tomar uma aguinha aqui, né? Nós pedimos ao Júlio que toque a música que o Ramiro Viola pediu para tocar, ele que está lá na audiência, Dimas. E ele pediu para tocar uma música para vocês aí, e ele mandou mais ou menos essa daqui. Vai lá, Júlio! Cidade hospitaleira, 20 horas e 33 minutos. Tens um povo varonil, és a estrela brilhante sobre a serra, nas lindas terras do nosso amado Brasil. Nossos princípios sertanejos matutinos, tema de um hino que Angelino escreveu. Na singeleza e no gemer de uma viola, lembra e consola a saudade do filho teu. O sabiá canta no galho, beijando orvalho, cantando pro seu amor. E eu ponteio nesta viola, nada me amola, também sou um cantador. Voltamos a apresentar o programa Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história. Eita, programa gostoso, Botucatu de todos os tempos, seu povo, sua história. Estamos aqui com a grata presença do senhor Darcy Frederico, ele que é nascido lá em Rubião Júnior, e do Dimas, também nascido em Rubião Júnior, e que vieram contar um pouquinho da história de Rubião, da história da igreja. E o Cirei ligou aqui cumprimentando os dois. O Cirei, que não é daqui de Botucatu, ele está gostando da história lá e diz que vai lá nas festividades, hein? Um abraço ao Cirei, não, Darcy? Acabei de conversar com ele, vai estar presente na festa lá. E ele, se possível, né, tomara que ele vá lá logo no sábado, né? E já possa presenciar a procissão do pessoal da juventude lá, vestido com o manto de Santo Antônio. E no domingo lá que receba o pãozinho, né? Após a missa, né? A missa que hora que é no domingo, senhor? Às 8, às 10 e às 3 horas tem a procissão e tem a missa também. E todas essas missas é oferecido o pão? O pão é coisa impressionante, parece milagre. Quanto mais gente chega, parece que mais vai aumentando o pão. Quer dizer que o pão nunca faltou? Sempre sobrou praticamente. Que bacana, né? Não é que sobra, a gente deixa ali, as pessoas vão pegando 2, 3 vezes, a gente não... E o ano passado eu tive o prazer de vê-lo lá, e eu achei tão bonito a família do senhor, que o senhor carrega essa tradição desde o seu bisavô, passou pelo pai, pelo senhor, e os filhos estão dando continuidade nessa história, não, senhor Darcy? Graças a Deus, tive essa sorte dos filhos, tenho certeza que estão já, não vai parar essa tradição, porque eu já tenho neto também, então... E os netos também estão indo?
Mas são pequenos ainda, mas tenho certeza que vão acompanhar o pai, o avô e vai. Mas essa história do pão também é um negócio impressionante, as pessoas devotas. Eu já falei dessa pessoa que o filho estava doente e fez essa promessa, o filho sarasse ia dar o peso em pão. E outras pessoas que vai lá, você vê com aquela fé de levar pão e vai distribuir para os vizinhos, vai distribuir para todo mundo. O que eu tenho de recado assim para distribuir pão de Santo Antônio, nossa mãe, ali perto da avenida Floriano Peixoto ali, a turma fica todo esperando o mês de Santo Antônio, para esse pessoal do Correio, todo mundo fica esperando a festa de Santo Antônio para receber E tem aquela tradição de se colocar o pão numa lata de alimento, diz que nunca falta alimento. Então todo ano se troca esse pão. E até hoje as famílias têm essas tradições. Você pega o pãozinho, põe numa lata de alimento, nunca vai faltar alimento. É isso aí, Fábio, mas nós temos alguém aí que ligam pra gente, né? Então, Nenê, o Pedrão, o Fião, o Leopoldo e a dona Dirce lá em Pratânia estão mandando aqui um abraço pro seu Darcy e estão gostando demais do programa nessa noite. Também lá em Aparecidinha de São Manuel, a Zoraide e o Antônio, aqui eles falam, seu Darcy, que eles casaram na igreja de Rubião, agradece a todos de Botucatu e vem um casamento muito feliz até hoje. Deu sorte. Deu sorte, com certeza. O Manuel e a Alice, sua neta Jaqueline também, lá nos comerciários, estão gostando muito do programa e mandando um abraço aqui pro senhor. Aproveitando para convidar esse pessoal de Aparecidinha de São Manuel, né, de São Manuel, da Pratânia, né, que venha a festividades aqui de Rubião, porque hoje comparece mais ou menos quantas pessoas lá, porque a festa deu uma paradinha e agora voltou à tona de novo, e eu tive lá o ano passado, o ano retrasado, aliás, 3 anos que eu tive lá, a festa tá maravilhosa, não, seu Darcy? Tá de ano para ano, dá com umas 10 mil pessoas por baixo por dia. 10 mil pessoas? E os shows lá, Dimas? Tem alguém assim, além de Ramiro, Viola e Pardini, quem mais vai cantar lá, Dimas? Então, Nenê, a programação de shows esse ano, no dia 11, 12 e 13 terão shows, né? Eu sei que no dia 12 serão shows com bandas católicas. No dia 12... vai ser só bandas católicas. Dia 12 é sexta-feira, não? No sábado, né? Sábado. 12 é sábado. O dia 11 tem show sertanejo, dia 13 também. Eu não me lembro agora quais são as duplas que vão estar lá, mas existem várias duplas que vão estar presentes, dia 11 e dia 13. E no dia 12, shows com cantores e bandas católicas. Vai ser um dia especialmente para bandas católicas. Essa é uma tradição até que está virando, que o ano passado já foi, né? E esse ano também vai dar continuidade. Então, Nenê, trago aqui um abraço do Padre Max, que é o nosso pároco lá de Rubião Júnior, né? O Nelson Vieira, que estaria presente aqui hoje, mas pediu o professor Nelson, professor de História, né? Pediu para se desculpar com vocês e com seus ouvintes, porque ele está com muitos compromissos com a festa, dirigindo os eventos lá, organizando tudo, e realmente até 7 horas da noite estava ainda trabalhando no pátio da festa, comandando os trabalhos. Ele falou, fale meu nome com o Nenê, pede desculpas que esse ano não vou estar presente, porque eu estou dirigindo os trabalhos, mas mandou um abraço para você, ele, o Padre Max, e convidando o Nenê, todo o povo de Botucatu, né, da região, para estar presente dia 11, 12 e 13 lá, abrilhantando a festa de Santo Antônio, nessa tradicional festa, e contar principalmente, Nenê, e pedir que aquelas famílias que a gente disse aqui no programa passado, que se encontram lá no domingo, né, que teve um presente, né, Miquelin, Frederico, Dalacqua, Bardella, Cassinelli, Meneguin, Lazzarini e tantos outros fumes, né? Que realmente é uma grande festa de confraternização das famílias Lopes, que vem gente até de São Paulo, Rosseto,
que se encontram lá, principalmente no domingo, depois dessa missa das 10 horas. O pessoal desce para almoçar e se encontra todo mundo ali. É muito bonito esse encontro das famílias tradicionais de Rubião, das famílias que construíram a igreja de Santo Antônio, viu, Nenê? É bonito esse encontro dos descendentes dessas famílias. E aproveita para o belo churrasco que tem lá, que o churrasco de lá é muito bom. Então já aproveita e já almoça lá. Churrasco no Limão Rosa, feito pelo Fabinho Fava, hein? O Fabinho Fava é um... Fabinho. E os Fava também, que são tradicionais em Rubião. Morbac, né? Darcy Baceto, não? Nossa. E tantos outros, não? Butinholes, nossa. E o espeto acho que é de madeira ainda. De madeira. Cortado no mato. Mas isso que é legal, a tradição, né? Vem, né? Nossa. Hoje a gente sabe que os espetinhos são mais práticos, né? Mas o gostoso é você levar o canivete ali no bolso e chegar lá, pedir uma cervejinha de garrafa ainda, cortar aquela carne gostosa. Meu Deus, falou, temperada no alho, no limão rosa. Existe coisa mais gostosa do que isso? Temperada quase no dia, um dia antes, para pegar bem o tempero mesmo, é coisa. E a carne nem congelada não é. A carne é feito na hora. Vem na eu sou testemunha, porque o ano passado eu tive lá, os 3 últimos anos eu tive lá. Olha, é maravilhoso. Quem estiver nos ouvindo essa noite, vá até a Rubião Júnior nessas festividades, vá lá presenciar a festa, a procissão, enfim, a missa, porque vale a pena, porque Rubião Júnior hoje voltou aquelas verdadeiras festas que eram feitas desde lá de 1924, né? Mas nós estamos aqui, seu Darcy, nós vamos mandar um abraço pra gente que ouve a gente todas as quartas-feiras. O Nandi, o Chicão, o Ziola, rapaz, estão lá no Lavapé Novinho, o Mirão do Bar lá na Vila Santana, o Manduca e a Dona Zezé aqui no centro da cidade. O Manduca que será notícia, né? Terá uma coluna. Nós que estamos no Jornal Mais Botucatu, todos esses programas agora são transferidos para o jornal. A gente transcreve esses programas para o jornal. E o Jornal Mais Botucatu, numa parceria junto com o programa Botucatu de Todos os Tempos, está transcrevendo essas histórias. E agora, nesse sábado, aproveito para convidá-lo a comprar o Jornal Mais, que lá vai estar a história do Manduca, do tempo que ele era domador de cavalo e potros e levava lá para Campinas. Por isso não perca. A história do Manduca é muito bonita. O Leonel Soler, todas as quartas ele liga aqui. Tá lá em Rubião Júnior, Leonel Soler e sua esposa ouvindo lá embaixo da coberta, tenho certeza, viu? O Juquinha Molina na Vila São Lúcio, o Zé Roberto e a Dona Angelina na Vila Assunção, o João Pintor lá no Jardim Piabiru, o meu irmão Zé Levi aqui no centro da cidade, o Japa e o Rossi da Sabesp, agora mesmo ligou aqui o Cirei, um abraço Cirei e toda a família aí, a Dona Iolanda e o Luiz Carlos Nogueira na Vila Antártica, seu Jairo Pires de Campos, amigo do Dimas ali na Vila Jardim, ele com a Dona Carmen, o italiano, o Torinho italiano lá no Lavapés, que tenho certeza que o italiano vai lá nessas festividades, viu Dimas? Ele que gosta do espetão no toco lá, já tem um canivetinho. Espero que ele afie dessa vez, porque ele pega sempre o meu canivete, viu? Geni Palombarini, o Garcia no Parque Marajoara, a Dona Tite no Lava-Pés, Fúvio Chiaradia, Dona Marilena aqui no centro, o Enéas Conceição lá no Convívio. Encontrei com ele essa semana. O Enéas, um abraço, vai lá na festa de Rubião, Enéas. O Duca no Lava-Pés, o Ditinho Honório, o Caramelo da Rádio F8 e o Arnaldo Giacóia, esposa no Lava-Pés. Também mandando um abraço pro Pedrinho de Ouro, o Bó da dupla Botu e Catu e a sua mãe, Dona Amélia, né? Essa mãe. Vai lá, Fabião. Tem mais alguém, hein, Fábio? Também mandando um abraço aqui pro Alencar Romão, lá do Santa Marcelina, ouvindo junto com a esposa o nosso programa nessa noite. O Antônio, o Serafim, o Ditinho e o Lucas também ouvindo o programa lá em Vitoriana. Gostando demais do programa aqui, a Rosa e o Manuel lá no Recanto Azul. Também os nossos ouvintes de todas as quartas-feiras aqui, o Matheus Rossi lá na Vila Aparecida, a Dona Lourdes Destro, o Guto lá na Vila Maria, ali na Petrarca Bac, o Turcão da Farmácia, o Henrique Martins ali na Vila Jardim, o senhor Geraldo lá no Bairro Alto, também na audiência e mandando um abraço lá para Dona Ada Burini e o Jaiminho ali no centro,
pro Dito Santa Rosa, lá no Jardim Paraíso. Um abraço também aqui pro seu Toninho Barreiro e a Sueli Tamelini, ali no centro. Um abraço para o senhor Zé Ayrton, também do site Real, futebolista da cidade de Botucatu. Um abraço aqui pro Jorginho Roncari, lá na Floriano Peixoto. Ao senhor Nica, o historiador dos túneis de Botucatu. É isso aí, Nenê. É isso aí, Fábio. Essas são as pessoas, né, que todas as quartas-feiras estão lá na nossa audiência e a gente agradece. Mas vamos lá, seu Darcy, o programa é todo seu. Você falou um nome aí que eu não posso deixar passar, o Enéas, do Convívio. Esse rapaz, sujeito, tem uma missão, coisa mais linda, Dimas. Ele pega essa criançada aí de rua, tem um time de futebol todo sábado. Ele dá uma lição de cidadania para as crianças, ele distribui presente, distribui, mas faz um trabalho mais digno de uma pessoa que quer procurar uma vida melhor para o seu semelhante. Parabéns ao Enéas. O Enéas, que eu mando um abração a ele também. E ele tá sempre lá, né? Fazendo esse trabalho bonito, né? Nossa, mas coisa ali linda. Ali no Palos Verdes, aquela região do Jardim Refloranda lá. E faz anos já isso aí. E tem os pais deles que estão lá na Estiva, lá em Piapara, que todas as quartas. Manda um abraço pro meu pai. Então tá mandando um abraço pro pai, pra mãe do Enéas lá, que eu tenho absoluta certeza que eles estão lá nos ouvindo e gostando dessas histórias aqui, viu? E fatos reais, verídicos, né? Mas o Davi tinha uma história a perguntar pro pessoal de Rubião, que ele sempre... Só antes do Davi entrar aqui com a pergunta dele, só dizer para você que hoje eu estive na Câmara Municipal, comentei com a Silmara, nossa diretora lá da Câmara, que estaria com o Darcy no seu programa aqui hoje, e ela falou que ia pedir pro pai dela, também tem as suas raízes fincadas lá em Rubião, a Silmara, né? Parente do Fumes, do Meneguinho lá, porque o pai dela gosta muito do seu programa, que eu visse. Vou mandar um abraço aqui pro pai da Silmara, né? Silmara Ferrari. E também lá pro administrador do distrito de Rubião Júnior, Leandro Martins, que eu estava com ele até pouco tempo atrás, e o vereador Curumi, manda um abraço para você, que também estão ouvindo seu programa. Eu agradeço, Dimas. Aliás, gostaria de mandar um grande abraço à Silmara, né? Brilhante diretora da Câmara Municipal, né? E ela que é Ferrari, né? Ferrari. Italianada, né? Manda... Fumes, Meneguinho, a Ferrari, você vê a escuderia da Ferrari hoje, nada mais, né? Que é mais genuína do que uma Ferrari. Mas só que de Rubião é Ferrari. E como chama o pai da Silmara? Então, Nenê, eu não me lembro o nome dele, eu sei que é Ferrari. Mas é um orgulho saber que eles estão nos ouvindo lá. Muito obrigado, um abraço a Silmara e a todo o pessoal da Câmara Municipal. Vamos lá, Davi. Conversando com o Dimas aqui e com o seu Darcy, eles não se recordam do que aconteceu bem antigamente em Rubião. Rubião Júnior fazia parte dos antigos jesuítas, a região toda aqui. E eles traziam muito gado aqui para a região nossa para curar da tuberculose. A tuberculose começou no gado. Então o clima era muito bom, os jesuítas traziam todo o seu gado para nossa região aqui. E depois, com os estudos, descobriram que os seres humanos também tinham tuberculose, começaram a construir algumas casas, algumas mansões. A família Matarazzo mesmo chegou a trazer pessoas da família que tinha tuberculose para residir em Rubião. Isso foi pesquisado pelo Moacir Bernardo e pelo João Figueroa. E até quem conseguiu um quadro de Rubião Júnior deve estar na escola, se eu não me engano, acho que está na escola de Rubião Júnior, o quadro do senador Rubião Júnior. Os seus pais, os seus avós costumavam falar alguma coisa desses casarões, que depois que a pessoa falecia, eles ficavam com medo da doença e queimava? A gente ouvia muito raramente, porque tempo era muito criança, então, mas não posso afirmar categoricamente que nem eu via me contar da lâmpada do arcanjo. Esse negócio deve ter um fundamento, se o Moacir é um grande estudioso, o Figueroa também. E naquele tempo não existia máquina fotográfica ainda, né? Então não tinha como afirmar e nem fotografar
dos antigos casarões. Que a família Matarazzo mesmo tinha várias pessoas da família que moravam aqui em Botucatu. A turma dos Barros lá, que onde é a faculdade, era da turma dos Barros. Exatamente, a informação que eu tenho a respeito dessas casas, eu não tenho essa informação que as mansões eram queimadas, realmente não tenho. Eu entrevistei várias pessoas, moradores antigos de Rubião Júnior, e tem algumas informações a respeito dessas casas. Nós temos a informação, até a Darcy, o grande amigo nosso, Antônio Calônigo, uma pessoa já hoje com bastante idade, ele me passou a informação que ali onde é hoje a rua João Butignoli, onde está o posto de gasolina, que está desativado, agora está reformando, vai abrir um novo posto, ali havia várias casas que eram destinadas a pessoas para tratamento de tuberculose. Casas particulares. Eu já falei aqui no programa passado, as pessoas que tinham poderes aquisitivos construíam realmente casas, não sei se mansões, mas construíam casas, algumas casas boas, em Rubião para trazer seus familiares. E as que tinham menos poderes aquisitivos ficavam nas pensões. Então nós temos, segundo Antônio Calônico, que me deu a entrevista, uma pensão que existia ali ao lado da onde hoje está o restaurante Senhor Sinhá, na entrada da porteira antiga do Butignoli, existia uma pensão ali que era dos Bertoldos, família Bertoldo. Inclusive um deles foi ajudante do João D'Artora, né? D'Artora, né? Darcy, que construiu, que levantou o prédio da igreja, foi o pedreiro, o construtor. Ele foi ajudante, ajudou a rebocar um dos senhores. Era uma família de pessoas negras. E essa família dava pensão para pessoas tuberculosas e morreu a família toda. Todos os irmãos morreram, só não morreu uma irmã que trabalhava aqui na cidade de Botucatu como empregada e se livrou da doença. Segundo o Calônico, até o macaquinho, existia um macaquinho e ele morreu de tuberculose também. É bastante interessante essa história. Tem uma outra família que chamava Antigo Hotel do Xisto Varoli, Hotel Varoli, um pouco mais na Bento Lopes, um pouco acima do acesso à igreja, antes do acesso à chácara restaurante, existia o Hotel Varoli. Ali depois do Hotel Varoli, a família do seu Martins, que comprou do Xisto Varoli, uma das netas do Martins, filho da dona Antônia, ela também contraiu tuberculose de pessoas que iam ali para se tratar na década de 40, isso na década de 40. Contraiu tuberculose e depois até se curou. Essa pessoa está viva ainda em São Paulo, né? Informação da família que eu tenho. E algumas das casas ainda existem lá. Hoje, onde moram o Toninho Funari, foi uma casa, bem do lado do posto de gasolina, foi uma casa dessas construída para tratamento de familiares que tinham condições de fazer a residência. Ali também funcionou um posto para tratamento de tuberculose. Segundo o Calônico, né? A gente trazendo a história dos mais antigos, aqui é a história oral. Ali funcionou um posto, algumas outras casas ali ao longo da João Butignoli, né? Eu sei que ali o Antônio Veronese construiu uma casa ali onde está o prédio do Fuso hoje, trouxe uma filha também para fazer esse tratamento de tuberculose, e o próprio Deca de Barros, lá uma grande chácara que tinha onde hoje está o IB, o Instituto de Biociências da Medicina, ali da medicina não, da faculdade, né, da Unesp. Ali existia uma chácara que era do Deca de Barros, que é parente do governador, né, não sei se tio, parece tio do governador, e ele próprio tinha doença e fazia tratamento aqui, o Deca de Barros. Essas histórias relacionadas. Eu sei também que tem uma casa ali, perto de onde hoje é o prédio da AD, hoje até funciona como tratamento para pessoas doentes também, para crianças portadoras de câncer, né, que tem doença de câncer, até o alemão que comanda essa casa. É uma casa que foi, não sei se ainda é, do Valdir Cruz. Ali também, segundo Antônio Calônico, também foi uma casa para tratamento de tuberculose. E também na casa do Antônio Miquelin Primo, ainda existe a casa lá, também tinha família de tuberculosos,
funcionou até, ele me conta uma história engraçada, funcionou uma escola, um tempo que a escolinha de Rubião estava sendo ampliada, trouxeram as crianças para parte dessa casa, então a família que tinha contraído tuberculose morava numa parte da casa e as crianças estudavam na outra parte. Então ele conta que no intervalo as crianças não saíam para fora, com medo de contrair a doença, acabavam ficando dentro do quarto lá. Então todas essas histórias a gente tem, ouviu dos mais velhos, né? Foi bom você ter citado o Valdir Cruz, que tinha o restaurante, é isso? Isso, Valdir Cruz tinha o restaurante. Hoje a filha dele é nossa juíza em Botucatu, doutora Érica. Então, foi um lutador por Rubião e tem como homenagem hoje em Botucatu, doutora Érica é juíza da justiça, da juíza de pequenas causas em Botucatu. Exatamente. Então, um grande abraço aí para a família do Valdir, que foi um lutador e conseguiu formar uma filha juíza. E o Valdir, que é casado também com a Nilza, que é Pucci, família tradicional de Rubião, né? Os Pucci estão lá. E está aqui o Darcy, que pode falar melhor que eu, que os Pucci compraram aquele casarão lá, que foi do Carlos Frederico. Tá lá o casarão antigo até hoje, né? Até a Nenê vai passar por Rubião, o Davi, o Fábio. Filmem, porque o barracão ainda tá lá. Foi o barracão do Carlos Frederico, que era sócio do Domingos Miquelin. Ali, depois dos Pucci, durante muitos anos, eu conheci como Armazém do Birico. E foi Armazém do Birico, e eu ia lá quando menino, com 10, 11 anos, buscar as coisas para minha mãe lá. Mas na época do Frederico, do Carlos Frederico, do Domingos Miquelin, inclusive, Darcy, o Bento Lopes começou trabalhando como comerciante lá. A filha dele me falou, dona Belica, que o Bento começou lá, depois adquiriu o seu prédio próprio, que foi a Casa Lopes, onde hoje está o restaurante Caipirão. O Bento começou trabalhando como empregado do Carlos Frederico do Domingos Miquelin, lá nesse barracão, que está de pé ainda, antigo Armazém do Birico, dos Pucci. E nesse local, Darcy, o canônico mais, eu costumo dizer, mais antigo. Aliás, o Toninho Canônico é um ouvinte seu também, né, Lê? É mais antigo que a gente, né, Darcy? Ele me disse que quando menino ia com o pai nesse local onde se encontravam os italianos de Rubião Júnior. E lá tomavam seus vinhos, jogavam a bocha, tinha um campo de bocha ali, tomavam seus vinhos, comiam seus queijos e cantavam suas músicas italianas, relembrando da Itália, né? Que bonito, né? Cantavam lá em italiano, toda aquela italianada, e ele falava, depois ficava tudo meio sapecado e ia embora, um caía por um caminho, outro por outro, mas acabava chegando em casa, e todo domingo se repetia isso. Era um ponto de encontro dos italianos em Rubião Júnior. Jogar bocha, eu lembro ainda, que era criança, quando juntava aquela italianada para jogar bocha, de longe se viu os gritos dele. Com certeza. Que italiano para falar. Fazem muita festa, né? E lá em Rubião também tem o Nelsinho do cartório, né? Que tem um acervo lá no cartório dele. Nelson que alguém Lopes, neto do Bento Lopes. Quem for no cartório lá fazer alguma coisa pode presenciar o acervo que ele tem lá, algumas fotos no escritório dele lá dentro. Exatamente, fotos antigas de Rubião, um pequeno acervo da mercearia que foi do seu avô, depois que a mercearia do Bento Lopes. O Bento compra o prédio em 1919. O prédio já existia. Chamava Pensão do Povo, não vou me lembrar o antigo proprietário agora. O Bento compra o prédio dele e começa com a Casa Lopes, 1919. E isso vai passando de pai para filho. Com a morte do Bento, quem assume a mercearia, o Darcy está aqui, depois foi restaurante, foi bar, foi o Lilo. Nelson Lopes, que é pai do Nelsinho, do cartório. E depois esse prédio acabou ficando para a Marisa e a Marina Rosseto, que são netas do Bento, né? Prima do Nelsinho, filha da dona Belica, que é a irmã do Lilo, né? A irmã do Lilo. Acabou ficando com ela, elas tocaram o restaurante do vovô, em homenagem ao pai, o João Rosseto. E depois ficou um tempo inativo e agora
reaberto já há alguns anos como o Caipirão. Então, mantém a tradição do prédio comercial até hoje, né, Rubião? E lá também tem o turco lá, o Mauad, né? O Mauad, estava falando pro Nenê que é mais recente. O Mauad chega em Rubião na década de 60, final de 50, início de 60, e o Darcy é mais velho que eu, hein, gente? Então ele me corrige se eu estiver errado, mas as informações que eu tenho, que a gente conversando com os mais antigos acaba gravando isso na memória. O Mauad chega e vai ser... vai tocar o prédio que era do Pucci. O Pucci alugou durante um certo tempo para o Mauad. E o Mauad chega como mascate, vai lá nesse prédio do Pucci, onde foi do Carlos Frederico, mesmo prédio, começa como comerciante lá. Depois adquire, era um bar ali onde ele está hoje, adquire aquele prédio ali, coloca o seu bar, sua mercearia ali também, né? E o Pucci volta lá no prédio dele e os dois seguem o mesmo caminho do comércio, até o Pucci abriu o outro prédio novo dele e aquele prédio velho ficou lá, e daí os dois, tanto o Mauad como o Pucci aqui, vendendo para os sitiantes ali, mantém o comércio de vender pequenas coisas, um empório, digamos assim, não? Um bar e um empório ao mesmo tempo. Tem de tudo. Sim. Mas o Mauad é mais recente, ele chega primeiro em César Neto. Até saiu, acho que foi no Diário da Serra, uma história bonita, contando da vida dele. Primeiro ele é comerciante de César Neto, aí vai para o Rubião, aluga esse prédio dos Pucci durante um certo tempo, na década de 60, se instala ali, depois compra esse bar, que inclusive era, se eu não me engano, do sogro do Nelsinho do Cartório, esse bar, lá onde o Mauad está, do sogro ou do avô da mulher dele, acho que do avô da mulher dele, e se instala ali e aí começa a existir a Casa Mauad. Essa é a história. Esse é Botucatu de todos os tempos, né? Seu povo, sua história. Mas nós temos aqui alguém que também nos acessa pela internet o nosso programa, né? Que é o Jair Bertola em Votuporanga, a gente precisa mandar um abraço a eles lá. O Nardo Bertola em Sorocaba. O Mantegão lá em Pardinho, Reginaldo Daniela e Ana Júlia em Águas de Santa Bárbara. Tem aqui também o Amélio Nelson Macedo em Piracicaba. Temos aqui, ó, Cândido Torturello e Adelaide e Matheus em Milão, na Itália. São gente de Botucatu que ouve o nosso programa aí via internet. Gabriel Graciano em Rancharia, Isidoro Giandoni e Alice e os filhos, Camila e Débora, em Apucarana, no Paraná. Gente que mata a saudade de Botucatu via internet. É bonito, né, Darcy? E com uma história dessa que você conta aqui todas as quartas-feiras, uma hora dessa deve estar com saudade. Pedi pro Júlio lá para se ele pode preparar alguma música que fala de Santo Antônio, né, Júlio? Até para homenagear os nossos convidados aqui. E eu queria que vocês me respondessem uma pergunta, até uma curiosidade minha. Como é, em que ano e como é que a comunidade de Rubião Júnior encarou essa mudança de Capão Bonito para Rubião Júnior? O que tem a ver esse senador Rubião Júnior nessa história? Conte para nós, Darcy. O Dimas, eu vou falar, mas o Dimas deve saber. Aquilo lá, aquilo acho que faltou um pouco de... Sensibilidade. Podia chamar o nome que for, Santo Antônio de qualquer coisa, Santo Antônio do Morro, Santo Antônio de qualquer coisa. Mas Rubião Júnior, eu acho que nem conhecia Rubião, esse Rubião Júnior, nem conhecia o Capão Bonito. Então foi um ato político mesmo daquele tempo, talvez ele devia ser deputado, para fazer um oba-oba, né? Com esse político aí. Mas quer dizer que esse Rubião Júnior nunca apareceu? Nunca apareceu. Então, Nenê, do Rubião Júnior, até, Nenê, você falou da música aí, se tiver aquele poema lá, acho que o Darcy vai gostar muito, viu? Aquele poema que você tocou semana passada, que fala do Frederico, de toda a devoção do Arcângelo. Não sei se tá aí, Nenê, aquele poema, se tiver. Até em homenagem ao Darcy, que tá aqui, a família dele, seria legal colocar de novo. Mas o Rubião Júnior, ele foi um político influente, ele foi senador da República, né? Acho que ainda, em 1916,
O Barros, não me lembro o primeiro nome dele, era deputado aqui por Botucatu, né? Existia o Cardoso e existia o Barros, né? Ademar, não é Ademar, não, era antes do Ademar, né? Em 1916 existia um dos Barros aqui que era deputado por Botucatu. Na época era Barros e Cardoso, né? Existia uma rivalidade até na política aqui. E o Barros era deputado e era amigo desse senador. Alguns falam presidente, mas nunca foi presidente. As informações que eu tenho não foi mesmo, foi senador. O Rubião Júnior. E ele, querendo homenagear, tinha morrido em 1915, senador. E o senador foi responsável, acho que, por trazer os influentes que trouxe o IECA, o prédio do IECA para Botucatu, talvez algumas Aliás, ali obras. a praça chama Rubião Júnior. Exatamente, também foi homenageado ali. Aí ele resolve, então, mudar. Como existia a cidade do Capão Bonito, existiam nomes iguais, né? O lugarejo lá, Capão Bonito, existia uma cidade. Para mim parece que existia uma lei nessa época que mexia, não devia existir mais um lugar com o mesmo nome. Ele aproveita, resolve homenagear esse senador amigo dele e entra lá com pedido na Assembleia lá para colocar o nome do bairro do Capão Bonito. Era então um bairro, mudando para Rubião Júnior, né? Distrito vai vir a ser só na década de 60, né? E aí a origem do nome do Rubião Júnior, que muda em 1916, né? Até eu estava comentando com o vereador Curumim, da gente fazer a data, colocar um projeto na Câmara Municipal, criando a data do aniversário de Rubião Júnior. Aí eu estava discutindo qual seria a data. Tem que ser a data que foi promulgada essa lei com o nome de Rubião Júnior, né? Em 1916, porque antes era Capão Bonito, daí vira Rubião Júnior. E Capão Bonito não tem nenhuma data referente? Não tem, né? Até porque Capão Bonito, a história do Capão Bonito, do bairro Capão Bonito, se confunde com a própria história de Botucatu. Porque se você pegar documentos de 1700 e pouco, fala lá no morro do Capão Bonito, na área do Capão Bonito, que foi construída uma igreja naquela área, fala do Ribeirão do Cascatinha. Então, se confunde com a própria história de Botucatu, o bairro do Capão Bonito, né? Já existia um lugarejo lá, algumas casas. Então, se for criar uma data de aniversário, tem que ser 1916. Esse senador devia ser bem famoso, porque a FEPASA colocou lá, Estação Rubião Júnior. Aqui, como ele tinha feito trazido escola pra cá, colocaram Praça Rubião Júnior. E no fim foi indo, colocaram até o nome do bairro lá. Até porque antes a estação era a estação do Capão Bonito, que é a estação, falando aqui com o Nenê semana passada, ela é construída em 1896 e inaugurada em 1897. É o prédio, seguramente o prédio mais antigo de Rubião hoje. Ainda de pé, 1897. Talvez um prédio anterior a esse já foi derrubado, que era o antigo Hotel Recreativo do Capão Bonito. E com certeza existia antes de 1897. Mas o prédio da estação é desse ano, 1897. Eu tenho documentos da ferrovia, inclusive, que os projetos, que foi tudo deliberado para construção. Um dos poucos prédios que foi feito de maneira definitiva. Antes se fazia mais um galpão de madeira como o primeiro prédio da estação, depois construiu o prédio. O Biel não, ele foi construído o prédio definitivo da estação, seus armazéns, onde funcionavam as oficinas de trabalho, construído tudo de uma vez, inaugurado em maio de 1897, nos prédios antigos. Então antes era estação do Capão Bonito. Se você pegar os documentos anterior a 1916, vai falar em estação de Capão Bonito, bairro do Capão Bonito. Após 16, então, aí Rubião Júnior se transforma em Rubião Júnior. E é uma das muito poucas estações que estão de pé até hoje. Com certeza, foi quase tudo derrubado, né? Nós tivemos a sorte, eu digo a sorte, porque não houve nenhuma movimentação assim de dizer que houve um movimento para que não se derrubasse. Nós tivemos a sorte que ela se manteve em atividade, mesmo durante esse período que foi a linha férrea acabou em todos os lugares ficando, por ser um entrocamento ali, se manteve em pequena atividade, mas se manteve. E isso fez com que o prédio se mantivesse de pé. Eu acho que devia até ter um movimento para poder tombar aquilo lá, porque do jeito que está indo,
tá se extinguindo todas as estações e como está em perfeito estado, ia ser feito um tombamento daquela estação. Eu dizia para o Nenê Bueno que é um dos poucos prédios que se você pegar uma foto antiga, a estaçãozinha ainda, com algumas exceções, uma janela aqui, uma porta ali que foi tirada, ela se mantém, o prédio ainda quase integralmente da época da construção. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com as casas que foram construídas na mesma época, que no mesmo documento lá cita a casa do chefe, né? Em frente à estação. Em frente à estação são duas casas antigas, e essas não, essas já estão bem descaracterizadas. As pessoas que ocuparam mudaram as janelas, não tem mais nenhuma característica do prédio que era antigo, já foi bem transformado. E até foi bom lembrar que a gente temos que tomar um cuidado, porque Rubião ainda se manobrava, trem que chegava. Agora me parece que está passando direto os trem, não tem mais ninguém no Rubião. Então é momento das nossas autoridades, os políticos aí, correrem atrás e não deixar o que aconteceu com as outras estações. Está inteirinha, vão ver se preserva. Porque se não tiver gente lá, começa levar uma janela, outra leva... nós já tivemos esse problema, Darcy, que eu estava comentando com o Nenê, o sino, existia um sino grande lá, um pequeno e um grande, que tocava a hora que o trem chegava, isso não existe mais, foi levado embora, né? Alguns telefones antigos e coisa e tal, mas coisa pequena, diante do prédio em si. A mesma sorte não teve, infelizmente, a estação de Botucatu, que ficou desativada e acabou sendo completamente destruída, né? Difícil de recuperar também a estação. E nós agradecemos aos nossos dois convidados, ao Darcy e ao Dimas, e agradecer à população de Botucatu, aos nossos ouvintes, que todas as quartas-feiras estão nos ouvindo. O nosso muito obrigado, agradecer meu pai, a minha mãe, que estão lá no pontinho do infinito, aos meus irmãos, que eu tenho certeza que estão orando pela gente lá. E o nosso muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Até lá. Você sintoniza 1540 km.